Eu sempre digo que você não tem que ter religião, porque você tem que ter Cristo. Cristo não é religião. Cristo é o caminho. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Você que é católico, catolicismo é uma religião. Você que é protestante é uma religião. Verdade. Você do judaísmo é uma religião. Você espírita é uma religião. Religião não lhe leva para lugar nenhum. A Bíblia, Cristo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele não diz assim, eu sou a religião. Ele é a verdade. Você tem que ter um encontro com Cristo. Eu fui tendo esse encontro com Cristo. Eu me identifiquei com a igreja evangélica, porque a igreja evangélica não prega religião. Quando eu virei líder de célula, toda vez que eu ganhava uma pessoa, a pessoa chegava para mim, novo na fé, a pessoa falava assim, eu ganhei, a primeira vida que eu ganhei para Jesus foi na Vilarias, e a segunda vida que eu ganhei para Jesus foi no DNR. E a menina da Vilarias, ela tinha tomado veneno para rato, para se suicidar. Caramba. E a minha esposa soube, a gente foi visitar. E nós ministramos nela, oramos. Ela tinha acabado de se converter. Tinha acabado de se converter, eu não tinha 2 meses de cristão. Não tinha 2 meses de cristão. Lá foi luta. A gente trazia ela na moto, ela aceitou Jesus, e aí a mãe dela disse assim, mas como ela vai para a igreja, que a igreja é longe? Ela estava sem falar, sem andar. Eu digo, não, tem uma igreja aqui perto. Ela disse, tem uma Assembleia Bem de Deus ali. Eu fui mais minha esposa na Assembleia dele e disse, eu quero que vocês cuidem dessa menina. E eles cuidaram. Hoje ela é levita. Hoje ela tem filho. Mesmo? Glória a Deus. Hoje ela é levita. Faz quantos anos que ela tomou a decisão? Faz isso. Foi no começo, né? Na fé, 15 mais anos. de 15 anos atrás. Anos. Glória a Deus. Agora tu imagina como é que não seria a vida da pessoa se Cristo não botar alguém no caminho, né? No caminho. É e não foi uma igreja. Foi Cristo. Foi Cristo. Foi alguém da Batista que foi lá? Foi. Mas quem cuidou dela foi Jesus. É como você disse. Deus, ele tem a multiforma de expandir a graça dele sobre nós. Às vezes a gente perde muito tempo com picuinha besta. Verdade. Discutindo coisa besta. O importante é Jesus. É quem sara, é quem cura. Mas o que é necessário? No livro de Provérbios, diz assim, né? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Por que eu não conseguia me libertar? Qual é o versículo para o pessoal quiser Provérbios 28:13. Provérbios 28:13. Bota no comentário aí, Provérbios 28:13. Por que eu não conseguia me libertar? Porque eu tinha os meus pecados, os meus erros, mas eu não confessava, eu não dizia assim, poxa, eu estou errado, eu tenho que mudar. E aqui diz, aquele que encobre as transgressões nunca prosperará. A gente peca, aquela que eu falei, né, Nuno? A gente peca, às vezes a gente peca tanto... Tanto que nem acha que está pecando. Mas tem uma hora que a gente percebe. Tem. E aí eu tenho que largar, eu tenho que confessar. Eu não posso encobrir a minha transgressão. Porque senão, o que é que a palavra diz? Se não deixar, não alcançará a misericórdia. E aí ele diz, bem-aventurado o homem que continuamente teme ao Senhor e que não endurece o coração. Então, isso aconteceu comigo. Apesar... Rapaz, eu tive até bloco de carnaval. Aqui, como é que é, rapaz? Um dos maiores blocos de carnaval de Caxias eu tive. Essa é essa, Participou. Não, participou, eu era dono. Fundou o bloco? Era 3 pessoas dono do. Era dono do bloco. 3 pessoas Rapaz, dono do a gente tem que conversar mais contigo, Eu não vou senhor. dizer o nome do bloco, porque senão tem que cortar. Se disser o nome do Senão bloco. pode dar problema. Né? Não, o nome do bloco era muito terrível. Senão tem que cortar. Conta nos bastidores depois. Os bastidores ele conta pra gente. Então, Caramba! Mas é isso que a graça de Deus é maravilhosa. E aí, porque eu vim, porque para olhar e tal. Eu não aceitei Jesus quando eu vim aqui. Não. Passou quanto tempo vindo? Muito tempo. Eu devo ter vindo até 98 para cá. Depois eu me desencontrei, teu pai fez um curso comigo, eu não vinha também. E aconteceu algo... Encontrei a Adriana no caminho, ela era minha aluna, encontrei a Adriana no caminho. Todo mundo é teu aluno em Caxias. Até o pastor. Até o pastor dele era aluno, a atual mulher dele. Tu também foi? Eu fui. Eu fui aluno do irmão. Ele disse uma frase que eu nunca esqueci. Na faculdade. Fui lá na Uniplan. Vou contar a frase que ele me disse. Fez a propaganda da faculdade e vai ganhar um ônus aí. Tá vendo? Aí, conheci a Adriana, tivemos o nosso filho. Adriana católica, a gente ia para a missa e da missa a gente ia beber.
Todo Verso. domingo ela ia. Para mim, se eu ia com ela. Eu voltei para a igreja católica com a Adriana, que ela ia, ela era muito devota da igreja, mas terrível no mundo. E Tem que trazer essa mulher, eu vou trazer ela aqui depois. tivemos um filho, né? Com muita luta. Perdemos 5 e tivemos 5? o Adriel, 5 filhos. E Caramba. quando o Adriel ficou doente e quase morreu, ela fez uma oração dizendo a Deus que se Deus restaurasse o nosso filho, ela se entregava ao Jesus dos crentes. E ela fez esse apelo e foi em menos de 5 minutos, o meu filho que estava entubado sem falar, ele se reanimou, os médicos chamaram a gente. Foi assim um dos maiores milagres que aconteceu na nossa vida. Tinha quantos anos o Adriel? O Adriel tinha 2 anos. Mas o que é que ele muito tinha pro novo. pessoal saber? Ele teve uma crise convulsiva e demorou muito de ser atendido, faltou oxigênio no cérebro, e aí desacordou. Quando o efeito passou, ele não falava, os olhos estavam virados. Mas ele apagou mesmo, ficou apagado. Foi. A crise convulsiva apaga, só que ele não voltou. Ele voltou um estado tipo coma, né? Foi mesmo. Foi. E aí, todo mundo desesperado, porque muito tempo sem oxigenar o cérebro, fica sequela. E ela fez essa oração lá, ele voltou, e depois de uns dias ela falou, ei, vamos para a igreja. Aí tu o quê, rapaz? Aí eu disse, embora. E eu tô pensando que era para a igreja católica. Católica. Ela disse, aí eu me arrumei, ela disse, não, é para aquela igreja dos crentes que tu já me mostrou, que tu já falou dela. E nós viemos. E viemos uma semana, 2, 3, e a gente vinha culto de manhã, que a gente não sabia que de manhã era EBD. O pastor Esdras, que veio aqui, o pastor Esdras pregava na EBD, ele era novinho, ele tava que nem eu na época, assim que eu tô agora, só ficava assim, pregando. E eu me encantei com a EBD, a gente vinha para EBD, a Adriana dizimava na EBD e tudo mais. E depois de um tempo foi que a gente aceitou Jesus à noite, a gente nem sabia que a gente não estava vindo para o culto. Né? A gente dizimava, você nem sabia que dizimava, a gente botava no envelope branco. A Eva era secretária, a Eva sabe dessa história. Ela achava o envelope com o nome de ninguém com dinheiro dentro, era o dízimo. E a gente não sabia que estava dizimando ainda não. A gente Mas explica direito como é que era isso. Vocês botavam o a dinheiro... gente vinha de manhã, quando tinha dinheiro, a Adriana pegava o salário dela, botava uma parte do dinheiro no envelope e botava dentro do gasofilaço. E a gente vinha domingo de manhã, de vez em quando ia domingo à noite. Aí a conversão de vocês foi em que ano? A conversão Foi de vocês? 17 de maio de 2008, na pregação. Nesse dia foi o primeiro e único dia que eu subi na galeria. E eu estava na galeria, a pastora Edilene estava pregando na época. E quando ela terminou, eu desci. Quando eu olhei para trás, minha esposa desceu junto. Daí a gente não parou mais. Glória a Deus. A gente já tinha praticamente as escolas de novo feitas, porque a gente vinha para a EBD. Antes de se converter, você já participava da EBD, já dizimava, né? Já tinha sido discipulado. Já. Olha, foi inverso a conversão dele. Eles foram o primeiro discipulado, né? Passaram pela turma de novos convertidos, aí depois que foram A nossa história Reverse é reverse 3. Todo mundo faz 9 meses para entrar na visão celular. A gente com 6 meses já estava fazendo célula protótipo. Ei, irmão Léo, o senhor falando isso aí tem uma história. Faz alguns anos atrás, tinha um rapaz que... Uma época que a Rede Jovem, todo sábado de manhã, a gente fazia um evangelismo, né? E esse rapaz, ele era amigo de alguns conhecidos nossos, ele ia todo sábado para evangelismo, ia para os cultos, né? E ele começou a aparecer tanto que o pastor Esdras começou a botar ele para trabalhar no evangelismo, né? Fazer arte, tudo, né? Uhum. Aí depois que passou mais ou menos um ano que ele estava indo, né? O pastor Esdras chegou para ele, fulano, tu já aceitou Jesus? Aí ele olhou assim, pastor, não aceitei ainda não. Mas, assim, ele passou um ano indo para os cultos, ajudando nos evangelismos. Envolvido. Foi envolvido, aí Mas depois não que tinha ele subido, não, sabia. tá? Mas estava convertido.